75% dos líderes não querem trabalhar com a geração Z, aqueles nascidos entre 1996 e 2010. Alguns dizem que eles são instáveis ou que não querem trabalhar. E por outro lado, tem uma turma que diz que eles vieram para de verdade transformar o mundo corporativo, e eu, Elis Soares, estou de cara com a geração Z. Hoje eu estou recebendo aqui o Matheus Galetti, que é nosso estagiário, que trabalha com inteligência artificial e também comigo em comunicação. E hoje eu tô aqui para te provocar, Matheus. Olha só, uma das principais reclamações da maioria dos gestores tem a ver com vocês, geração Z, não aguentarem aquela pressão do mercado corporativo. Fica mesmo uma tensão, Matheus, com essa agenda enlouquecida do mundo corporativo? Como é que você encara esse dia a dia e conta pra gente se acontece mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado, Elis, muito obrigado. Bom, na verdade, relacionado com essa pressão, eu penso bastante no dia que eu cheguei aqui, no dia que eu fui contratado, né? Eu não sabia muito o que esperar, como aqui é o meu primeiro emprego, eu não sabia muito o que esperar. Quando eu cheguei, eu dei de cara com um monte de gente super competente, um monte de gente super qualificada, e eu passei a me cobrar muito assim, porque até certo ponto na faculdade a gente tá acostumado a lidar com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível hierárquico que a gente, além dos professores, óbvio. Mas aí quando a gente vai e entra no mercado de trabalho, a gente dá de frente com essas pessoas que já têm muita experiência, que já estão mais à frente, teoricamente assim, dizendo, e eu ficava tenso e ficava me cobrando muito de estar no mesmo patamar que eles. Na verdade, de realmente me comparando e pensando, pô, se eu não for competente como pessoa tal eu vou acabar ficando para trás. E com o tempo eu fui tendo mais acompanhamento do meu gestor e tudo mais, e então fui entendendo melhor a situação e vendo que na verdade não é bem assim, vendo que a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho, tem um certo tempo para se adaptar, para a gente entender o que está acontecendo, entender como que é o modelo de trabalho de cada empresa que a gente está inserido. E eu acredito que isso tem que ter muito a ver com como o gestor te acompanha, com como o gestor te trata, sempre te dando feedbacks e não só jogando um monte de trabalho nas suas costas e achando que você vai conseguir se virar como se você já tivesse feito isso antes, porque na verdade você nunca fez. Então isso fez com que a minha entrada no mercado fosse um pouco mais tranquila, né? Todo o cuidado que o meu gestor teve comigo. E hoje posso dizer que foi essencial para eu estar, na verdade, fazendo tudo da forma que eu estou hoje. Para compreender mesmo esse papel da pressão, que é de verdade tirar o melhor resultado. Tem um outro aspecto, Matheus, que até a gente falou aqui, procura nos episódios anteriores, que a gente fala sobre tecnologia. A gente tem um mito que a geração Z já vem de fábrica e se saber tudo sobre cuidar da tecnologia. É isso mesmo ou tem uma adaptação do que é o mundo desses mais jovens em relação à tecnologia? E quando você chega no mercado de trabalho, são novas exigências. O que você percebeu? Vocês dão conta, tudo bem ou não? Tem algumas adaptações para serem feitas? Não damos conta não, Elis. Na verdade, quando eu falo até por experiência própria mesmo, quando eu entrei aqui, eu sei que toda a minha geração já é muito acostumada com celular, já é muito acostumada com tecnologia em geral, mas muito com o touch, né? O que o Nicolas falou no episódio que vocês gravaram anteriormente, muito a ver, muita proximidade com o touch, na verdade, e não tanto quanto a tecnologia que o mundo corporativo exige, né? Então, você pegar e entender como funciona o sistema operacional do computador que a sua empresa te fornece, ou entender certos softwares que você não está acostumado a usar normalmente no seu dia a dia, acaba sendo um pouco difícil. E eu acredito que aí talvez seja necessário que esse próprio jovem, essa própria pessoa que está entrando no mercado, se atualize quanto a isso e consiga entender mesmo como que funciona cada plataforma, como que funciona cada sistema operacional do computador, para que ela possa realmente desenvolver essas habilidades da forma que ela mesma se desenvolveu com tudo que a gente já conhece hoje. Então, com o próprio celular e tudo, de forma ativa assim, ir atrás dessas informações, eu acredito que seja muito importante para se manter atualizado e tentar se desenvolver cada vez mais como um bom profissional.
E, Matheus, trazendo assim para uma questão mais prática mesmo do dia a dia, que situações tecnológicas que vocês não estão ali na prática sabendo fazer e que o mundo corporativo exige? Bom, Elise, eu tenho um exemplo prático meu aqui na Bravend que aconteceu comigo recentemente, que foi em relação à agenda do Outlook. Eu simplesmente precisava organizar as minhas tarefas, as minhas demandas do dia a dia na agenda do Outlook e eu praticamente nunca tinha aberto a agenda do Outlook na vida, assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com todas as agendas de todos os profissionais organizadas por lá, a agenda dos meus gestores que eu precisava acompanhar para ver os momentos que eles tinham de tempo livre ou de reunião, etc. Tudo acompanhando por lá. E eu não tinha esse costume, não tinha esse hábito de mexer por lá, então foi uma questão que, pra gente que se diz muito experiente na tecnologia, acaba sendo uma tarefa muito básica que a gente pega basicamente só quando acaba ingressando no mercado de trabalho. E daí essas e outras também, outros exemplos específicos fazem parte desse mundo da tecnologia que a gente ainda não conseguiu se aprofundar, sabe? Que a gente acaba se aprofundando só quando a gente entra no mercado de trabalho mesmo. Até porque, né, você já tem aí 17, 20 anos de experiência com tecnologia e aí chega no mercado de trabalho e fala, poxa, mas eu não sei isso daqui, que impacto que saber essa tarefa tem no meu dia a dia. Tem mais uma provocação aqui, Matheus, que é em relação à pressa de ser reconhecido, de ser promovido no ambiente de trabalho. Os gestores reclamam muito porque diz que essa geração jovem chega e já quer ser o CEO da empresa. De verdade, essa é uma percepção que você tem em relação a você e aos seus colegas jovens? E por que isso acontece? Se tem alguma maneira de o gestor equalizar essa pressa de vocês com o que o mercado de trabalho precisa de tempo para desenvolver e mostrar que aquelas habilidades são aplicáveis? Sim. Bom, Elisa, eu vejo muito isso acontecendo, vejo muito das pessoas realmente querendo, às vezes até pular etapas, sabe, de cargos que elas precisam passar, de situações que elas precisam passar para realmente adquirir experiências para poder estar nos cargos maiores mais para frente, né, com o passar da carreira e etc. Eu vejo isso e eu acredito muito que tenha muito a ver com o imediatismo que a gente está acostumado hoje, relacionado com todas as redes sociais, plataformas que a gente tem acesso e etc. Então, vou dar alguns exemplos. A partir do momento que eu preciso de uma resposta, eu simplesmente mando mensagem para alguém e essa pessoa me responde, às vezes no mesmo minuto, e eu recebo aquela resposta. Ou eu preciso aprender alguma coisa, aprender qualquer coisa, seja na vida profissional, aprender alguma fórmula do Excel, qualquer coisa do tipo, ou na vida pessoal também, aprender alguma receita e, enfim, qualquer coisa assim. No final das contas é só abrir o YouTube, pesquisar por um tutorial e eu vou acabar aprendendo por lá na mesma hora. E aí eu acredito que esse imediatismo acaba refletindo também na vida corporativa. E isso acaba sendo um pouco um problema, assim, justamente por ser uma questão que a gente já está acostumado, por ser um negócio de, eu realmente já sei que eu posso aprender as coisas rápido, então eu me sinto capaz de assumir grandes cargos rápido. Mas aí eu acho que acaba sendo um pouco o papel do gestor de ter um acompanhamento da carreira da pessoa, dessa pessoa que está ingressando agora no mercado, para aí poder colocar o pezinho dela no chão um pouquinho e falar, tipo, olha, ainda tem alguns passos que você tem que percorrer, ainda tem uma jornada longa pela frente para você entender certos processos, como as coisas funcionam, para que no final das contas você esteja naquele lugar que você tanto almeja. Uma hora vai chegar, uma hora com determinação e tudo, você chega nesse cargo. E eu acredito muito que a partir do momento que você se coloca muito na posição de querer, de almejar as coisas, você consegue chegar lá. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo e às vezes fica difícil mesmo para a gente reconhecer que esse tempo precisa passar, a gente precisa adquirir essa experiência para um dia poder chegar lá. Então tem esse lado de vocês, de naturalmente querer que as coisas sejam mais rápidas, porque elas assim o são no dia a dia de vocês, e tem também esse gestor que daí, por fazer esse julgamento apressado de vocês, de que vocês só querem mesmo já subir de cargo, não dão de verdade a devida importância, o devido tratamento para que vocês se desenvolvam. Então tem que equalizar os dois lados e não simplesmente já afastar esse jovem
de deixar ele de lado. Tem alguns gatilhos que falam assim, nossa, esse gestor tá já afastando o jovem e aí de verdade fazendo com que ele saia do emprego. Elis, na verdade, eu acredito particularmente que comigo não aconteceu, na verdade, mas eu diria que muitos relatos de amigos e etc., dizendo que os chefes deles não consideram a opinião deles, ou às vezes acabam deixando eles um pouco de lado e não olhando eles como um profissional que já está ali querendo executar e querendo fazer parte das coisas. No final das contas, isso acaba desmotivando muito o profissional e desmotiva num sentido de a pessoa acaba perdendo produtividade. Então, a partir do momento em que o gestor deixa o profissional de lado, deixa esse jovem de lado, por mais que ele tenha mesmo menos experiência e precise se desenvolver mais para que ele consiga exercer as tarefas com mais perfeição e etc., a partir do momento que ele é deixado de lado, ele simplesmente não quer exercer, ele não se sente confortável em estar lá, ele não se sente valorizado. E às vezes eu acho que uma das questões principais na nossa geração é que a gente precisa se sentir valorizado e se sentir bem para que as coisas consigam dar certo, para que as coisas sejam produtivas, para que nós mesmos sejamos produtivos. Acredito que seja muito importante. Então esse afastamento do gestor acaba sendo muito negativo e a partir do momento em que o gestor acompanha, em que o gestor dá atenção, em que o gestor valoriza, escuta as ideias e tenta mesmo considerar tudo que o jovem ali está falando, ele se sente mais valorizado e mais para frente o resultado das entregas vai ser cada vez melhor. Matheus, os gestores da geração Y, em sua maioria com 28, 43 anos, que é a minha geração, a gente está fazendo com que os índices de ansiedade, de burnout estourem no Brasil e no mundo. E aí vem a geração Z e nos ensina muito sobre qualidade de vida, do papel, do peso que vocês colocam sobre essa questão para o dia a dia de vocês. Você acha que é isso que esses jovens têm a ensinar para esses gestores e para o mundo corporativo? Bom, Elis, eu acredito que hoje a minha geração é uma das que, se não a que mais valoriza essas questões de saúde mental, qualidade de vida dentro do mercado de trabalho atualmente e na vida pessoal também. Acredito que esse ponto foi levantado recentemente e começou a ter mais atenção, mas que ele já deveria ter a atenção que ele tem hoje há muito tempo, porque acaba sendo essencial para qualquer profissional ter a questão da qualidade de vida, ter uma vida saudável, ter uma saúde mental bem cuidada, ter um acompanhamento. Então, todas essas questões acabam sendo muito importantes e ainda impulsionam cada vez mais o seu comportamento dentro da sua empresa, dentro da sua companhia. Você vai acabar rendendo mais, você sendo mais feliz mesmo assim, você acaba rendendo mais, você acaba tendo resultados melhores nas entregas, acaba sendo uma questão que só vai te ajudar a evoluir cada vez mais. Bom, no final das contas, por a nossa geração dar mais atenção para isso, acho que a gente está mais inteirado, então talvez... mais saudáveis, mais equilibrados. Talvez tenha um pouquinho mais a agregar para vocês nesse aspecto. Acho que da mesma forma que todas as gerações anteriores têm muito a ensinar pra gente, e muito mesmo, muitas questões de experiências a passar pra gente, a gente às vezes, no nosso dia a dia, a gente passa por coisas que a gente também pode acabar ensinando um pouco vocês. E mostrando para vocês questões que estão sendo mais valorizadas agora, que pode melhorar a qualidade das entregas, a qualidade dentro do mercado de trabalho, dentro da sua empresa. Questões que antes não eram tão valorizadas quanto são hoje, mas que são muito importantes para a qualidade em geral da vida do trabalhador. Matheus, tem uma outra situação aqui, ó. Falam que a geração Z protesta demais, reclama de tudo, do ambiente, do espaço, do ar-condicionado, do frio, do calor, do ônibus, do metrô. O que dizer para esses gestores em defesa dos jovens sobre essa alta taxa de reclamação? Bom, Elis, eu diria, na verdade, que tem dois tipos de pessoas que reclamam, na verdade. Na minha cabeça, a primeira pessoa que reclama é aquela que vê mesmo na internet como é a vida dos outros e se influencia pela vida perfeita dos outros que ela vê na internet. E aí ela acaba se sentindo e se colocando numa posição de, a vida do cara tá melhor, por que ele entra no trabalho às 11 da manhã e eu tenho que levantar às 6 horas para trabalhar? Por que ele trabalha 100% home office enquanto eu tenho que ir para minha empresa todos os dias? E acaba se colocando nesse lugar de se comparar
e aí no final das contas nunca vai conseguir alcançar o que quer, porque sempre vai ficar se comparando, se comparando e se comparando. E aí no final das contas eu acho que acaba para essa pessoa sendo necessário que ela entenda como que é o ecossistema da empresa dela e entenda mesmo como que funciona no mercado de trabalho hoje, como que é o modelo da empresa dela, para que ela possa se adaptar a isso. Óbvio que leva um tempo essa adaptação, é comum, para gente que não está acostumado é comum, mas no final das contas acaba sendo necessário. Você tem um monte de pessoas trabalhando junto com você, num mesmo entrosamento, seja 100% presencial, seja num modelo híbrido, seja em horários alternativos, seja no horário comercial, tudo isso acaba sendo relevante. E no final das contas, basta você se adaptar ao modelo que a sua empresa te oferece. E aí, a segunda pessoa que reclama... De reclamador, quem que é? Na verdade, são, na minha cabeça, aquelas pessoas que olham para o mercado de trabalho e entendem como é o ecossistema da empresa delas, mas entendem que elas mesmas podem render de formas diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem um modelo híbrido, mas eu reconheço que quando eu estou no escritório, eu sou muito mais produtivo. Então, eu vou tentar conversar com o meu gestor, conversar com alguém, para ver se existe a possibilidade de eu vir trabalhar presencialmente todos os dias. Então, aí eu acredito que tem que ter uma colaboração desse liderado e do seu gestor. A partir do momento em que o liderado tem que se abrir e conversar com o gestor dele para dizer como ele está se sentindo, dizer como que ele acredita que ele consegue ser mais produtivo, e da parte do gestor de escutar, de entender ele e de tentar fazer o que for possível, óbvio, sempre o que for possível, para que esse cara consiga se sentir melhor, para que ele consiga ser mais produtivo, digamos que um pouco mais na zona de conforto dele, assim, entre aspas, onde ele se sente melhor. E aí, a partir daí, analisar os resultados de como estão sendo as entregas, de como está sendo mesmo o dia a dia de trabalho dele, para ver se está funcionando por os dois lados. E a partir do momento que tiver, eu acho que é um ponto positivo, né? Então, acho que essa troca acaba sendo muito importante para esse segundo tipo de pessoa que reclama, sabe? Então, um aspecto aí que a gente pode enfatizar para que os gestores de verdade se aproximem dos seus colaboradores da geração Z para entender o que é que impacta, e nessa conversa, com certeza, vão diminuir esses índices de reclamação. Quero trazer também, Matheus, para essa questão que você trouxe de comparação, que o jovem acaba fazendo e por isso muitas vezes reclama. E até eu tenho dado aqui de uma pesquisa que saiu sobre o que a geração Z está contando na terapia. E normalmente trazem questões de identidade, imagem corporal e amizade. E tem outro dado que diz que 30% dos jovens não contam as suas angústias para ninguém. Você acredita que um gestor consciente desses números e dessa situação pode de verdade fazer a diferença na vida do jovem? Elis, com certeza. Na minha cabeça é muito legal a partir do momento em que o gestor desse profissional que está ingressando agora no mercado ou que está ingressando numa empresa nova, que ele seja compreensivo quanto a tudo que esse profissional está sentindo. Como eu te falei, a questão da saúde mental é muito importante para qualquer tipo de profissional. E a partir do momento em que essas pessoas que são mais frágeis mesmo, que realmente estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão tendo que lidar com uma adaptação grande, de não estarem acostumados a fazer aquilo, não estarem acostumados com essa pressão que a gente discutiu na primeira indagação que você levantou, acaba sendo muito importante esse acompanhamento do gestor, justamente para reconhecer o que está acontecendo na vida dele e reconhecer, por exemplo, o porquê que as demandas não estão saindo da forma que são esperadas, o porquê que uma demanda específica atrasou, ou, caramba, ele está sendo mais produtivo que o normal, que bom, o que está acontecendo, o que está ajudando ele e como a gente pode potencializar ainda mais essa produtividade desse liderado, sabe? Então, essas questões de proximidade, elas acabam ajudando muito e colocando esse liderado em um lugar seguro, sabe? Em um lugar em que o gestor dele se torna amigo dele e realmente consegue compreender tudo que ele está passando e aí ajudar a falar, calma, eu tô aqui, tá tudo bem, tô aqui para te ajudar. E a gente vai junto nessa. A partir do momento em que o gestor só larga o liderado lá, no final das contas ele acaba não conseguindo render bem sozinho. E se ele está passando por alguma coisa específica, por alguma dificuldade na vida pessoal dele, acaba sendo uma dificuldade maior ainda para ser lidada dentro do mercado de trabalho. Então esse acompanhamento, ele, se não é essencial, ele é muito importante
e pode resultar em entregas ainda melhores para a empresa, em uma produtividade ainda maior. Enfim, tudo pelo prol da empresa e do próprio profissional também, que está sendo acompanhado ao longo da carreira dele aí, desse início de carreira. Desse início de carreira que tem tudo para dar muito certo, que a gente tem certeza que é o que vai acontecer com você. Obrigada por ter vindo aqui, conversado comigo. Eu tive coragem de ficar de cara com a geração Z. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que está assistindo. E é isso, Elis. Fiquei muito feliz de poder falar um pouco sobre a minha geração aí e espero que esse vídeo sirva de lição para muita gente que estiver assistindo aí. E você, jovem, manda esse vídeo lá para o seu gestor, para o seu líder, para ele entender um pouco mais também o seu outro lado do porquê que eles fazem esses julgamentos com você. E aí, gestor, também tenha coragem, fica de cara com a sua geração Z e escute-os que com certeza eles são foguetes, eles têm tudo para de verdade transformar o mundo corporativo, tá bom? Vou ficando por aqui, clica no sininho, se inscreva no canal e manda esse episódio para mais gente poder de verdade aproveitar todo o potencial da geração Z. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.